Estamos de volta a essa série de informações aqui. Não sei se você lembra, mas eu sou o Rian, sou coordenador de formações de São Bernardo Centro, aqui da Renovação. E hoje a gente tem um tema muito especial para falar para você. Hoje a gente vai falar sobre ministérios. Eu não sei se você sabe qual é o seu ministério, o qual você vai participar e a sua importância. Mas hoje você vai entender um pouquinho disso aí e onde você se encaixa. E principalmente, aonde se encaixa dentro de um todo da renovação e no seu grupo de oração. Primeiro de tudo, o que é um ministério? O ministério é um local de serviço, onde você vai se entregar a um local ou vários locais onde você se encaixa com os seus dons. Mas é bom sempre lembrar, não é porque você tem um dom sobre aquilo que você vai estar nesse ministério. O ministério em si, ele vem para agregar um grupo de oração, para fazer esse grupo de oração ser mais completo. Se esse grupo de oração conseguir se entregar e encontrar todas as pessoas dali, que conseguir chegar realmente fazer todas as pessoas terem um encontro verdadeiro com Cristo. Mas é bom lembrar que um ministério, ele não funciona somente dentro de um grupo de oração. Ele funciona dentro do grupo de oração e também fora. Com isso, a gente pode ver que há diversos ministérios dentro da renovação carismática. O primeiro ministério que a gente vai falar hoje é sobre o MMA, ou Ministério de Música e Artes. Esse ministério, podemos dizer que é aquele famosinho, onde todo mundo gosta, que é onde você desperta o seu dom artístico. Normalmente as pessoas levam o Ministério MMA mais para um campo da música. Só que ele não é somente a música. Ele envolve a música, teatros, danças, diversas coisas que envolvem esse mundo artístico que a gente pode fazer. Esse mundo artístico a gente pode fazer tanto dentro do grupo de oração, que muita gente esquece de usar essa parte de artes ali dentro. Então a gente pode fazer a parte de teatro, a gente pode fazer a parte de danças mais elaboradas, tudo que envolve isso para levar o grupo de oração para ser mais profundo, fazer aquilo ser uma forma melhor, a pessoa conseguir se entreter, não se entreter em si, mas sentir de uma forma diferente através talvez de uma música, porque o pregador pode vir fazer uma baita pregação, mas se talvez aquilo não toque no coração, mas vou dar um exemplo entre os jovens, o que chama muita atenção dos jovens hoje é a música. Então esse ministério ele é muito importante para a gente conseguir alcançar os corações. O próximo ministério que a gente vai falar agora é o ministério para crianças e adolescentes. A gente esquece muitas vezes que o berço da renovação muitas vezes pode estar ali, ó. Desde o berço, literalmente. Porque muitas vezes a gente vai trazendo, as famílias vêm crescendo dentro da renovação mesmo. Os pais se encontram, se casam ali dentro e a partir dali crescem numa família. Vai criando uma família. E essa criança, ela precisa ter um local específico para ela. Essa criança precisa crescer num berço diferente. Esse ministério vem para isso. Esse ministério vem para olhar para ela e falar quão importante ela é, essa criança. Então, a partir desse ministério, a gente vai cuidar da criança desde que ela é pequenininha e ela vai crescendo, que nem o próprio ministério fala, crianças e adolescentes. Então, a gente vai passar por toda esta fase, acompanhando ela em tudo que é necessário, desde a sua catequese, sua primeira comunhão, ver tudo que ela está fazendo e acompanhar junto com o pai. Mostrar para ela que Deus não vem somente para os adultos, mas vem desde ali do berço, onde o primeiro encontro dela pode estar ser ali, ó. Esse primeiro encontro pode ser muito importante, porque ela vai estar dentro disso desde pequenininho. Desde quando ela nem pensava que Deus podia amar ela, mas ela tá ali, ó. Então esse ministério vem para dar praticamente o seu braço direito de outro ministério que a gente vai falar mais pra frente, que é o Ministério da Família. Então esses ministérios muitas vezes vão dar até que lado a lado. O próximo ministério é de comunicação social. Esse ministério também é um ministério muito importante. Não que nenhum outro for, mas esse ministério, hoje ele vai levar as pessoas a Deus através de muitas vezes de uma coisa que a pessoa não tá nem ali, ó. Não foi nem no grupo de oração. Mas ela conseguiu ver de outra forma, talvez vir no Instagram, vir em outra plataforma, vir num vídeo curto. Este ministério é muito importante porque ele vai levar a gente a encher os grupos de oração, através talvez de uma foto, porque a gente vai postar aquilo e vai chamar a atenção das pessoas, a gente vai fazer um flyer bonito e aquilo vai falar, caraca, então isso vai vir dali, vai ser em tal local, ali muitas vezes é o primeiro rosto da renovação para as pessoas.
É através da comunicação, então é muito importante, se você participa de um grupo de oração, que o seu grupo de oração talvez tenha um Instagram. Você pode pensar, caraca, isso não é tão importante assim, mas é. Eu vou dar um exemplo do meu grupo de oração, a gente tá com o Instagram novo há pouco tempo, que nem o grupo também é novo, e a gente foi vendo às vezes a visualização dos posts que a gente teve, um Reels que a gente fez de uma pregação, 5.000 pessoas. De onde veio 5.000 pessoas? Isso foi pro mundo inteiro. Então, talvez Deus vai falar com uma pessoa através de um Reels que você fez de uma pregação do seu grupo, através dali. Então, a comunicação ela é muito importante, porque ela vai tratar com várias pessoas em vários locais diferentes, fazendo talvez seu grupo de oração ser mais divulgado, trazer mais pessoas para ele, trazer que esse grupo de oração seja mais popular e, principalmente, levar as pessoas ali para dentro. O outro ministério que é muito importante, eu vou falar que todos aqui é muito importante, tá? Para não ser redundante, é o ministério de oração por cura e libertação. Esse ministério, muitas vezes, você não presta muita atenção nele. Porque ele é muito confundido, muitas vezes, com o ministério de intercessão, mas eles são diferentes. O ministério de cura e libertação, ele vem tratar mais da sua história, podemos dizer. Aquelas dores que você tem, que nem mesmo você fica sabendo. Uma vez eu estava rezando num cerco de Jericó, e eu senti uma coisa muito forte dentro de mim. Algo que estava sendo curado. Eu nem sabia o que era. E quando você parar para rezar, para entender a sua história, é ali que entra esse ministério. Para curar as feridas que você não sabe que tem, ou que você tem e você pensa, nunca vou livrar, nunca vou conseguir largar isso, nunca vou deixar isso para trás porque isso me marcou de verdade. Mas Deus vem falar através desse ministério que tudo tem cura. Seja uma dor física, seja uma dor espiritual. Tudo pode ser liberto, todos os seus vícios, todas as coisas que vêm dentro da sua vida, tudo pode ser curado, tudo pode ser liberto. E através desse ministério, muitas vezes, a gente vem entendendo aquele nosso viver. Que muitas vezes a gente está fechado dentro de uma caixinha, e a partir desse ministério, de uma oração diferente, você entende tudo, você se sente mais leve. Esse ministério serve para isso, para entrar dentro da sua história, para entrar dentro do seu profundo. E a partir dali, tudo fica como se fosse numa paz, porque aquilo foi curado. É para isso que serve este ministério. O próximo ministério, que nem eu já estava falando um pouquinho ali atrás do Ministério de Crianças por Adolescentes, é o Ministério da Família. A família hoje em dia é algo que está sendo mais atacado pela sociedade. Porque é uma família que é muitas vezes bem estruturada, que mostrou qual o verdadeiro dever dela numa sociedade. Se for bem feita, nada pode destruir ela. Nada. Mas, muitas vezes a gente esquece o poder que uma família tem. Um poder de um pai, um poder de uma mãe. A gente esquece disso. A gente trata como se fosse qualquer coisa. E esse ministério vem para cuidar disso. De lares destruídos. Lares que muitas vezes a gente pode pensar que não tem salvação. Mas tudo tem salvação. Esse ministério vem mostrar pra gente o que a gente precisa cuidar muito hoje. Que é a família brasileira, podemos dizer. Porque um lar, que é um lar, não é somente uma casa. Ele edifica. Ele faz a gente crescer. Esse ministério vem mostrar pra gente que tudo precisa ser cuidado em todos os pontos. Tem que mostrar qual o papel de um pai, qual o papel de uma mãe, um papel de um filho, qual o papel dele na sociedade, qual o papel dele dentro da igreja, qual o papel deles em todo o que é canto. Mostrar que eles têm que ser bem estruturados, têm que ser fortes. Não que um é melhor que o outro, mas eles têm a devida importância e o devido papel. E é para isso que serve esse ministério. Para manter uma família de pé, você pode pensar, é muito difícil. Mas tudo é possível naquele que crê. O próximo ministério, com todo respeito, é o melhor ministério. O melhor ministério não é porque eu sou o coordenador dele, não.
É o ministério de formação, porque é um ministério que muitas vezes a gente vai deixando um pouquinho de lado. Eu vou servir aqui, eu vou servir do meu jeito, eu posso servir de qualquer jeito, porque afinal, se Deus me escolheu como servo, não tem importância eu servir de qualquer forma. Eu não preciso seguir um rito, entre aspas. Mas não, a gente precisa ser formado desde sempre. Se você está entregando em um papel, você precisa saber o que é aquilo. E o ministério de formação, ele é a base de todos os ministérios. O meu coordenador é o diocesano, que é o Wagner, ele tem que falar muito pra gente que tem que ter a interministerialidade. É até difícil falar essa palavra. Que é todos os ministérios se ajudar. O ministério de formação tá ali pra ajudar cada servo, para ajudar o ministério de intercessão de como a pessoa, como que roda ali, para o ministério de pregação, para mostrar como que prega. Todos os ministérios precisa você entender como que ele funciona. Antes você precisa fazer uma formação. E é isso que a gente está fazendo neste momento. Uma formação. Nenhum servo consegue servir de acordo com as coisas que ele mesmo pensa. Você precisa entender aquilo que você está fazendo. Eu, por acaso, vou dar um exemplo de mim mesmo. Eu, há 6 meses atrás, eu nem me imaginava nesse ministério. Com todo respeito, gente, eu nem sabia que ele existia. Mas quando me foi feito o convite, eu fui pesquisar, eu falei, caraca, esse é o meu ministério, porque eu vou dizer que eu sou um nerdzinho. Eu amo ficar estudando, então agora eu posso ficar olhando tudo que a gente faz dentro da renovação. É muito interessante ver tudo que acontece. E principalmente pode fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, que é ajudar. E eu posso ajudar todos os ministérios a partir de uma simples formação, de uma simples explicação. Então esse ministério, a gente fica deixando ele de lado, mas ele que sustenta todos os outros ministérios para funcionar redondo. Funcionar de uma forma legal, funcionar de acordo com aquilo que foi sonhado por Deus. O próximo ministério é um outro ministério que eu acho que você nem percebe que eu sou, não é mesmo? É o Ministério Jovem. O Ministério Jovem, ele vem cuidar não somente dos adolescentes, mas essa transição entre a adolescência e a fase adulta, que hoje é tão importante a gente cuidar porque é ali que muitas pessoas se perdem. É ali onde muitas vezes a gente faz o convite para um jovem para fazer coisas erradas. Este ministério, ele vem mostrar para o jovem qual é o sonho de Deus para ele. Vem cuidar do jovem da forma que ele mais imaginou, da forma que ele precisa, da forma que o jovem merece. A gente fica muitas vezes tentando encontrar, se perguntando qual é o futuro de Deus. E a gente fala, o futuro de Deus é o jovem. Mas eu tô aqui pra te dizer que não. O jovem é o presente de Deus. O jovem é aquilo que muitas vezes vai ser a base de uma família depois, de toda uma estrutura de uma sociedade depois. Então, se a gente cuidar dele agora, o futuro vai ser impressionante. Eu falo, se um jovem conheceu Deus quando jovem, toda a fase adulta dele é mudada. E para isso que serve esse ministério, pra gente cuidar do jovem da forma que ele merece, a gente levar uma igreja jovem pra ele. A gente não precisa deixar uma igreja quadradinha. Não! A gente pode, entre muitas aspas, adaptar a igreja pro jovem fazer parte da forma correta, levando Deus pra ele. E esse ministério é tão importante porque é isso que ele tá fazendo. É isso que ele tá fazendo, cuidando dali, mostrando, fazendo retiros, fazendo encontros, fazendo diversas danças que chamam a atenção do jovem, fazendo os TikTok, e ali o jovem se sente pertencente a algo. E é para isso que serve este ministério. Outro ministério, ele podemos dizer sim, esse sim é o principal ministério da renovação carismática católica. O nome do que a gente fazemos partes é grupo de oração. Se é um grupo de oração, só se mantém de pé com oração. Então, qual ministério cuida dessa parte? A intercessão. Esse ministério você não vê acontecendo. Ele acontece um dia diferente do grupo. Ninguém vê ele ali. E tudo é revelado ali dentro. Tudo é entregue ali dentro. Ele é a base. Então, se o grupo está bem estruturado, ele tem uma intercessão muito forte. Porque se você não tem uma intercessão muito forte, você vai ver que vai começar a ficar meio cansado.
as coisas vão começar a ficar meio erradas. E eu tô aqui pra te dizer qual é a resposta disso. É porque você não tá rezando, irmão. Se você rezar, vai melhorar. Eu não vou dizer, vai melhorar amanhã. Não. Vai demorar talvez um tempo, mas vai melhorar. Porque a intercessão é pra isso. É pra gente mostrar pras pessoas que a base de tudo é a comunicação com Deus. Eu tava falando pros meus jovens esses dias. Você sabe como que funciona uma comunicação? Aí eles falaram, como é que é? Eu falei, um fala e o outro escuta. A intercessão é literalmente isso. A gente fala com Deus ali dentro. E ele responde pra gente o que tem que ser feito. Ele revela as coisas erradas que estão acontecendo, não como uma forma de punir, mas como uma forma de melhorar. Porque um grupo de oração, ele não é perfeito. Ele precisa sempre estar melhorando, se atualizando. Porque se você ficar no passado, as coisas vão começar a sumir. Se um grupo de oração tá fraco, a intercessão tá fraca. Reze mais. Se entregue ali. E as pessoas acham que a intercessão é somente para os intercessores. Balela! A intercessão é para todos os servos. Se você é um servo e você não participa da intercessão uma vez no mês, como que você quer servir? O que tá te sustentando? Você não tem uma sustentação, porque você não está rezando de verdade. É ali que você precisa ir. Separa 2 horinhas, 1 horinha, nem que seja. Um dia diferente do grupo de oração. Tem que ser um dia diferente. E ali reza pelo teu grupo de oração, reza pela renovação, reza por você mesmo ali dentro. E ali você vai ver, a renovação vai mudar um pouquinho, o seu grupo vai mudar um pouquinho, porque a oração vai estar forte. O próximo ministério é o ministério mais modinha de todos. Aquele que todo mundo para pra te ver. Todo mundo quer ser ele no momento, já se imaginou. Esse ministério é o ministério de pregação. Existe um momento no grupo de oração que é só pra isso. Você fica lá 20, 30 minutos, 40 minutos, não falando aquilo que você imaginou, aquilo que você quer, mas aquilo que Deus mandou. Existe todo um tema, toda uma emoção por trás disso, que mostra o porquê Deus está dizendo aquilo. A pregação, podemos dizer que é a parte mais importante que acontece dentro do grupo de oração em si. Porque é ali um momento que Deus para falar com você. É um momento que Deus fala, é sobre isso, aquilo que você tá precisando fazer na sua vida neste momento. E eu acho impressionante, irmãos. Eu tô falando isso porque vou completar meu 2º ano de renovação. E quando a gente vai fazendo as reuniões de núcleo, para decidir qual vai ser a próxima pregação, é impressionante. Sempre sai várias. Eu fico me imaginando, com todo respeito no meu jeito humano de ser, como que é possível? Como que é possível toda semana ter um tema de pregação diferente? Vou dar um exemplo para vocês. Dentro do meu grupo de oração, nos últimos 3 meses, teve uma passagem, Isaías 43, que ela se repetiu 3 vezes, você acredita? E as 3 vezes Deus falou coisas diferentes. Isso é impressionante. Porque Deus tem sempre algo novo para falar. E é através da pregação. A gente fica imaginando muitas vezes que o pregador é a pessoa mais importante até que acontece, mas não. Ele é só um instrumento daquilo que Deus quer falar. O pregador em si, a pessoa, ela não faz nem muita coisa. Eu falo pra vocês que eu tô começando a fazer pregação há um pouco tempo. E eu começo a falar. E eu nem lembro depois do que eu falei, porque foi Deus que falou por mim. Esse ministério é isso. É um momento que Deus reservou pra falar com você. Então esse é o momento que você precisa estar mais atento. É o momento que Deus separou para falar aquilo que muitas vezes você nem sabia que precisava ser dito. Que você olha aquilo e fala, caraca, eu precisava escutar isso há tanto tempo, isso acalentou meu coração. É sobre isso a pregação, irmãos. Não é muita coisa, não é muito grande, é muito simples. E a gente fica imaginando que muitas vezes o pregador ficou lá quebrando a cabeça. Às vezes pode acontecer,
Só que às vezes veio do nada, literalmente. E tudo aquilo é vontade de Deus. E eu te pergunto, qual é a vontade de Deus na sua vida? A vontade de Deus na sua vida pode ser dita no próximo grupo de oração, na pregação. Então preste muita atenção neste momento. O próximo ministério, esse ministério eu gosto muito. Que é um ministério que você às vezes nem vê acontecendo. É um ministério de promoção humana. Esse ministério, irmãos, a gente às vezes pode confundir com a acolhida. Mas não é somente isso. O ministério de promoção humana, ele envolve toda a parte de você cuidar da pessoa que tá participando disso. Um dia desse eu tava me perguntando do meu grupo de oração, que eu falei, caraca, toda semana tá chegando uma pessoa nova. Graças a Deus! Mas eu preciso saber quem é essa pessoa. Porque eu sou o coordenador de um grupo de oração. E muitas vezes eu, na minha correria, não sei quem entrou, mas eu preciso de uma pessoa, de pessoas, na verdade, que olhe pra isso e fale, Rian, chegou uma pessoa nova. Essa pessoa tem uma história tal, está fazendo isso, aquilo. A gente precisa entender, a gente precisa cuidar. E é sobre isso esse ministério, de cuidar de tudo que envolve a pessoa que está participando, que está vindo como um novo, que está talvez migrando de uma pessoa que somente participa do grupo de oração para ir para um servo. É tudo isso que envolve a promoção humana que a gente nem percebe. Não é somente, às vezes, dar um bom dia, uma boa tarde, ó que uma lembrancinha. Não, é o cuidado. É o mostrar como aquela pessoa que chegou ali é a pessoa mais importante do mundo. É isso a promoção humana. É o cuidado. O próximo ministério, esse talvez não é um ministério que a gente conheça tanto, mas é um ministério que devia ser mais divulgado. É um ministério que é Universidades Renovadas. Eu não sei se você sabia, se você que faz talvez uma faculdade, uma universidade, mas tem como ter um grupo de oração dentro desse ministério, dessa faculdade. E é sobre isso, porque às vezes vem tantas pessoas ali dentro dessa universidade que muitas vezes nunca ouviu falar de Deus, nunca conversou com Deus. Esse ministério mais popular chamado de MUR, ele vem mostrar dentro da faculdade que nós podemos conversar sobre Deus. Podemos levar Deus para as pessoas, talvez ali em 30 minutinhos, rodar um pequeno grupo de oração e ali tudo ser renovado ali dentro. Talvez diversas pessoas que entraram com pensamentos diferentes da igreja tenham ali um encontro verdadeiro com Cristo. Ela foi para ter uma aula, talvez, de filosofia, por exemplo. E saiu entendendo qual é o maior amor da vida dela. Irmãos, estamos acabando os ministérios, pode ficar tranquilo. O próximo ministério é o ministério de fé e política. Esse ministério, ele vem mostrar pra gente que aquilo que falam pra gente, esse negócio de religião e política não se mistura. Isso é mentira. Fé e política se misturam sim. Eu não sei se você percebeu nos últimos anos, mas nossa fé está sendo muito atacada, sabe por quem? Pelos políticos. E é por isso que esse ministério é tão importante, porque ele tá falando pra gente quem são as pessoas que estão cuidando da gente ali dentro. Eu não sei se você sabe, mas às vezes tem um vereador ali, ó, que ele participa da renovação e você não tá nem sabendo, um deputado e ali por diante. Essa pessoa é a pessoa que vai nos defender. Essa pessoa é a pessoa que muitas vezes não vai deixar passar aquele projeto que vai atrapalhar a gente. Vou dar um exemplo pra você. Muitas vezes a gente fica vendo ali na televisão que querem passar o aborto. Isso não pode acontecer. E esse ministério vem pra ali, pra não deixar essas ideias que são contrárias a Deus,
contrárias à igreja acontecer ali dentro. O nosso Brasil não pode acontecer essas coisas. O nosso Brasil não pode ficar que nem alguns países estão ficando. Esse ministério vem cuidar da gente aonde a gente não consegue. Ele vem ser a nossa voz. Porque o político que você vota, ele é a sua voz dentro de um congresso. Você não pode jogar o seu voto fora. Ainda mais num ano que a gente tá agora, que é um ano de eleição. Este ministério vem dar base pra gente ver, tal, essa pessoa aqui, ó. Essa pessoa pode ajudar a gente. Essa aqui de jeito nenhum. É pra isso que serve esse ministério. Pois bem, eu falei pra você aqui vários ministérios. Aí você deve estar se perguntando agora. Tá. E aí, em qual ministério eu posso participar? Irmão, primeiro de tudo, pra gente ver qual ministério você pode participar, a gente tem que ver a realidade do seu grupo. Vou dar um exemplo pra vocês. O meu grupo de oração se chama Luz do Mundo. Esse grupo, ele foi fundado em janeiro. Então a gente não é um grupo tão bem estruturado assim. Então muitas pessoas não participam somente de um ministério, participam de todos. Porque a gente muitas vezes vai precisar da ajuda de todos, dentro de todos os ministérios, porque não tem tanta gente. Mas talvez o seu grupo de oração já tá bem mais estruturado. Você pode participar de 1, 2 ministérios, aquele que tem a ver com o seu dom. É o seu dom que te leva ao ministério. Mas o seu dom, ele não é seu. Ele foi dado para você. Paulo vem nos dizer que o Espírito é um só. Mas os dons são vários. E os dons vêm do Espírito Santo. Então, aquele dom que Deus te deu, aquele dom que foi infuntado a você dentro do seu batismo, ele vem mostrar para você qual ministério você vai, qual ministério é mais importante para você. Aquele ministério no qual você vai se doar mais. Vou dar um exemplo para vocês. Eu venho usar meu grupo de oração, porque é aquele que eu tenho mais base. Eu sou coordenador dele. E por eu ser coordenador dele, eu tive que escolher as pessoas para qual cada ministério iria. E olhando isso, eu olhei aqui e falei, caraca, o meu grupo de oração ele é muito rico na comunicação. Então tenho várias pessoas que eu consigo encaixar ali. Só que eu não preciso de diversas pessoas ali. Então talvez essa pessoa que tem o dom da comunicação, mas tem outro dom, eu prefiro colocar em outro ministério. Tá fazendo sentido? É isso. Então o seu dom, muitas vezes, você não tem só um. Você tem vários. Você só não tá sabendo, ou talvez só não conseguiu fazer ele crescer. Mas é esse dom que vai te levar para um ministério. Vou dar um exemplo de mim mesmo. Eu hoje participo de 3 ministérios. Eu sou do Ministério de Pregação, do Ministério de Formação e do Ministério de Intercessão. Rian, você é bom em todos esses ministérios? Não. Tem um ministério que eu me destaco mais do que outros. Mas o meu dom se encaixa em todos eles. Então eu consigo fazer um bom trabalho nele. Eu consigo me desenvolver dentro dele. E quando eu ver que tem mais pessoas para colocar nesse ministério, talvez eu consiga dar um passo atrás e deixar outras pessoas. Porque o ser servo é isso. É servir. É conseguir dar o seu tudo para Deus dentro de um ministério. Ou talvez fazendo coisas tão simples. Os ministérios em si, eles são divididos somente para a gente ter uma rota. Mas é você que vai mostrar o que realmente você pode entrar. O que realmente você pode fazer. E principalmente, fazer aquilo que realmente Deus quis pra você. A gente fica imaginando muitas vezes, eu tenho um dom da música, eu quero estar na música. Mas a pergunta que eu te faço, será que Deus te quer na música? Será que Deus te quer em ministério tal? É aonde Deus te quer. Se Deus te pediu para você estar naquele ministério, é porque naquele momento, aquele ministério precisa de você. E é sobre isso os ministérios. Os ministérios, muitas vezes, eles são passagens. Você vai passando em alguns, outros você tem um dom maior, outros você tem um dom menor. Mas é sobre isso.
É sobre você se entregar totalmente para Deus, para o seu grupo de oração, para sua diocese, para sua forania. E a partir daquilo, dar o seu melhor. Porque cada ministério desse que eu te falei, eles têm um coordenador nacional, estadual, diocesano, forânico. Todos esses ministérios têm uma pessoa alvo que é para ali para cuidar na sua região ou em um todo. Porque a gente precisa ter seguir a mesma rota. Então, muitas vezes vem uma ordem entre muitas aspas, um pedido nacional que vai passando as etapas até chegar em você. E é sobre isso os ministérios, é como você vai servir da melhor forma, do melhor jeito, com os seus dons. E essa formação que a gente está fazendo para você, servo, é para você se encontrar, para você entender de fato, não aquilo que você quer, mas aquilo que Deus quer. Muito obrigado por você que passou esse tempinho aqui comigo. Eu espero que você tenha entendido. Também faça um favorzinho para mim. Curta, comenta, compartilha. Divulgue isso aqui para as maiores pessoas que você imaginar. Porque isso aqui a gente está fazendo talvez no nível forânico. Mas isso pode crescer muito e diversas pessoas podem ter esse encontro com Deus. Então se você está fazendo essa formação, tem mais coisas vindo por aí. Muito obrigado, que Deus te abençoe.